Boa noite, eu me chamo Luiz, sou de Patriarca, um pequeno distrito de Sobral, que fica no Ceará. Já faz mais de 20 anos que moro aqui e trabalho como motorista particular. E hoje, graças a Deus, tenho meu ensino médio completo, mas foi bem difícil de conseguir, pois comecei atrasado, sendo que iniciei os estudos no programa EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, onde em um único ano você estuda os 3 anos do ensino médio. E isso para mim era muito bom, já que na época eu tinha 23 anos e não tinha nem terminado o Fundamental Direito, mas com muita disciplina e fé eu consegui. Mas foi justamente enquanto eu estava no EJA que vi um lobisomem. O ano era 2008, justamente quando comecei o EJA e estudava no período noturno, das 7 às 10 da noite. Mas o professor nunca ia até às 10. Ele sempre terminava a aula mais cedo. Eu gostava muito, pois sempre depois da aula me juntava com os meus amigos na praça da escola e ficávamos numa resenha muito boa. E só depois das 11 que íamos embora. Mas mudei minha rotina depois que comecei a namorar a Lúcia, uma moça que também estudava no EJA. E ela morava um pouco afastado da escola, que ficava já na saída de Patriarca, um pouco depois do cemitério que fica na beira da BR. Bom, sempre que acabava a aula nós ficávamos na praça namorando, depois ia deixá-la em sua casa de bicicleta. Eu sempre ia pelo cemitério, pois dava para cortar caminho por ali, e foi nesse trajeto do cemitério que vi aquela fera. Tudo aconteceu na quaresma daquele ano. As pessoas daqui começaram a falar de um bicho que estava rondando pela região. Inclusive, a minha vizinha viu ele enquanto retornava do trabalho. Também animais apareciam mortos, como gatos e cachorros de rua. E foi um alvoroço daqueles, pois em um lugar pequeno tudo se torna maior. Mas eu e meus amigos nem ligamos para tudo isso, pois achávamos que eram as pessoas fazendo medo na gente. E nem eu, e nem meu grupo de amigos, vimos aquela criatura estranha. Até o Antônio, um amigo meu de confiança, vê aquela coisa. Ele é um rapaz sério e estudioso, inclusive se tornou engenheiro, era assíduo nos estudos, mas que gostava de curtir com a galera. Porém notamos que o Antônio não estava mais indo às aulas e resolvemos visitá-lo. E quando chegamos em sua casa, deu para perceber o seu medo e desespero. E ele nos contou o que tinha acontecido, e foi logo dizendo: "Sabe o estranho bicho que tá todo mundo vendo? Pois é, eu vi ele aqui perto de casa. Isso foi semana passada. Quando eu cheguei da aula, fui no banheiro fazer minhas necessidades. E vocês sabem que o banheiro daqui fica fora de casa. Pois bem, eu estava fazendo minhas necessidades, e enquanto ainda estava no vaso, comecei a escutar uma respiração ofegante, que parecia estar bem perto daqui. Assim que terminei o que tinha ido fazer, fiquei escutando aquela respiração, que foi ficando cada vez mais baixa, e resolvi sair do banheiro. Foi nessa hora que eu vi uma coisa indo ao longe de costas. Aquilo parecia estar com as pernas quebradas, pois se mexia de um jeito muito estranho. Bem devagar fui indo em direção à minha casa. Entrei de uma vez e tranquei a porta, e na mesma hora, aquele bicho retornou correndo, e veio até o pé da porta do quintal, e ficou fungando nela. Parecia um porco, só que fazia um barulho mais grosso e bem alto. O meu desespero foi total, já que ele passou perto do banheiro e não me viu. E é por isso que não tô indo para as aulas, pois vou esperar a Semana Santa passar para eu voltar. Porque minha mãe disse que nessa época do ano aparece muita coisa estranha no mundo. Eu e os rapazes ouvimos aquilo e brincamos com ele, mas as moças ficaram com muito medo. E apesar de brincar com a situação, eu fiquei com o pé atrás daquela história, pois o Antônio era estudioso e não perdia um dia sequer de aula. E estava faltando muito, além de faltar as provas. Então nos despedimos e fomos para casa, e o tempo foi se passando, até chegar a Quinta-feira Santa. Eu tinha ido à igreja com a minha namorada, e depois ficamos conversando na praça. Ela estava com muito medo das coisas que estavam acontecendo, e pediu para ir cedo para sua casa, e eu aceitei. Por volta das 9 horas da noite, levei ela para sua residência.
O meu sogro ainda perguntou se eu queria que ele fosse me deixar de moto, mas eu disse que não precisava. Só que eu não sabia que aquela minha decisão foi responsável de eu ver o lobisomem. Eu me despedi de todo mundo e fui para minha casa por aquela escuridão. A lua iluminava um pouco o caminho, mas ela não estava cheia, e como disse, eu sempre vinha pelo lado do cemitério, onde de um lado é mato e do outro o muro do cemitério, e fui andando por ali, quando vi ao longe, lá na minha frente, uma coisa saindo do mato, atravessar a estrada de chão e pular o muro do cemitério com facilidade tão grande que não deu para acreditar. Era um bicho todo peludo e grande, com as pernas viradas para trás. Na mesma hora eu travei e minha espinha gelou. Fiquei um tempo parado e pensando em voltar, mas por medo de ser chamado de medroso, continuei indo por ali lentamente e olhando direto para o lado de onde o bicho havia pulado, e achava que tinha enganado aquele estranho ser, pois eu já estava chegando perto da BR, onde tinha a iluminação dos postes. Foi quando tomei a terrível decisão de olhar para trás, e foi nessa hora que vi aquela criatura em cima do muro, olhando fixamente para mim, a uns 50 metros de distância. Na mesma hora meti o pé na carreira e escutei aquele bicho pulando do muro e vir correndo atrás de mim, mas talvez pela claridade dos postes ou pela movimentação de carro da estrada, aquela besta parou de correr, mas eu continuei correndo até chegar na minha casa. E assim que entrei, meu pai percebeu meu apavoro e falou o seguinte: "Tu viu o lobisomem, não foi?" Eu concordei com a cabeça e me sentei na cadeira para me acalmar um pouco. E meu pai continuou falando: "Em época de quaresma essas coisas aparecem por aí. Minha mãe sempre me falava para a gente não sair de casa, pois o lobisomem ronda nas ruas. E tá aí, tu saiu e deu de cara com o bicho. E fica de aviso, tu escapou hoje, mas na próxima ele pode te pegar." Fiquei com mais medo ainda depois que ele me disse tudo aquilo, pois não sabia que a noite escondia essas coisas estranhas. E me impressionei dele saber tantas coisas daquela criatura. Depois de tudo, tomei um banho e fui dormir. Demorei para pegar no sono aquela noite, mas consegui, e fui dormir com lição importante, que até hoje eu sigo: que andar sozinho à noite pela mata nunca é bom, inclusive se você estiver a pé. A quaresma daquele ano passou e depois houve poucos relatos daquela criatura. Na época disseram até que o lobisomem era o coveiro, pois aquele bicho só aparecia por lá, mas ninguém nunca mais viu a tal fera. Inclusive hoje, sempre que passo por aquela região à noite, eu me arrepio todo, principalmente se a noite for de lua cheia. Boa noite. Me chamo Francisco. Moro em Tianguá, que fica no estado do Ceará, mais precisamente na região rural daqui. Contarei a vocês um ocorrido que aconteceu não só comigo, mas também com toda a minha família. Nós fomos visitados por um lobisomem. Tudo ocorreu na quaresma de 97. Aquele bicho começou a aparecer entre o mês de fevereiro até maio, o mês em que batizamos o nosso filho. O Antônio nasceu em janeiro do referido ano, e foi uma alegria imensa para toda a família a vinda do meu primeiro filho. Mas foi com a vinda dele que uma criatura assustadora começou a nos visitar. Embora meus parentes achem que fosse um cachorro, eu tenho a plena certeza que não era, pois aquele ser era muito inteligente e ainda ficava de pé, que nem um homem. Quando o Antônio nasceu, a minha avó mandou que eu batizasse ele logo, pois ela tinha medo que o menino morresse pagão. Mas eu e minha esposa decidimos esperar para que ele completasse alguns meses e só aí a gente fizesse o batismo. E foi por causa dessa decisão que tomamos que o lobisomem veio nos visitar. A minha família sempre morou na região rural daqui de Tianguá. Nós trabalhamos com a venda de frutas e carne de criação. Vendemos muita manga, banana, acerola e jaca, além da carne de porco e de gado. Onde moro é um local fechado e é meio que um grande sítio. Porém, não é só eu que moro aqui,
Mas meus irmãos, minhas tias e os meus primos também moram nas redondezas. Aqui é muito calmo, mas quando aquele ser começou a aparecer, eu achava que era o fim do mundo, pois temia que ele nunca mais fosse embora. A primeira aparição daquela criatura foi numa noite chuvosa. De madrugada, meu filho chorava muito, e o porquê da choradeira era cólica. Eu, sem nenhum remédio e sem nada para ajudá-lo, decidi ir até a casa do Senhor Moisés, um homem que rezava nas pessoas. Calcei uma bota por causa da lama e saí de casa, atrás de um remédio com o Senhor Moisés. Demorei cerca de 5 minutos para chegar na sua casa, e lá ele me deu umas folhas de louro para fazer um chá para o menino. E novamente saí na chuva que estava muito forte. E assim que eu estava perto de chegar em casa, comecei a escutar os gritos da minha esposa pedindo socorro. Eu, achando que fosse o Antônio que tivesse piorado, corri sem nem me importar com o caminho. E quando eu cheguei em casa, minha esposa ainda gritava muito. Bati na porta para entrar e ela não falava nada. Só depois que falei mais umas 3 vezes que ela abriu. O meu filho ainda chorava de dor, mas minha esposa estava aos prantos e chorando muito. Vendo aquela cena, perguntei o que tinha acontecido. E ela então seguiu falando. Pouco depois que tu saiu, ouvi batidas na porta, e pensei que fosse tu. Eu me levantei para ir até a sala, mas antes de chegar lá, escutei um cansaço forte vindo lá de fora. Ainda perguntei quem era que estava do outro lado da porta, mas ninguém respondeu. Com medo, fui para o quarto e me tranquei. Foi quando comecei a ouvir batidas fortes na porta. Tinha algo lá fora querendo entrar. Foi aí que comecei a gritar por socorro. E antes de tu aparecer, a pessoa que estava lá fora saiu correndo. Na hora me deu uma raiva. Peguei minha foice e saí doido pelo mato atrás do cabra que queria invadir minha casa. Mas só que sem sucesso. Vendo que o sujeito já estava longe dali, decidi ir para casa e esperar que o outro dia chegasse para que eu fosse atrás do culpado de toda aquela algazarra. Na manhã do outro dia eu corri os 4 cantos da onde a gente morava, mas não achei nada por onde passei. E já estava achando que era alguém conhecido, pois para estar me vigiando daquele jeito, só podia ser alguém bem próximo. Só que não. O que nos visitou aquela noite não era gente, e eu descobri isso de uma forma assustadora. Foi bem no meio da quaresma que aquele bicho novamente veio nos visitar, mas ele parecia ter perdido o medo da minha presença, pois ele tentou me atacar e ainda invadir minha casa. Numa noite nublada e de lua cheia, eu estava consertando uma tarrafa para poder pescar com amigos. Foi quando comecei a escutar uma movimentação fora da minha casa. Tinha alguém andando de um lado para o outro, como se quisesse invadir. Me levantei lentamente e peguei minha foice. Então silenciosamente abri a minha porta. A neblina da noite cobria até um certo ponto, mas a claridade da lua ajudou bastante na visualização, e consegui ver algo bem longe só me observando. Saí de casa e fui indo no rumo da onde aquilo estava. E chegando bem perto, percebi pela luz da lua 2 olhos grandes e vermelhos. Parecia um cachorro pelo tamanho. Porém, quando fui me aproximando, parecia que a estranha criatura era enorme. E tomei um grande susto quando ela se levantou e ficou em pé que nem um homem. Eu vendo o bicho naquela posição já fiquei com o pé atrás, pois ele era muito alto e parecia ser bem forte. Percebi que não daria para enfrentar aquilo somente com a foice, e fui retornando para minha casa lentamente. Mas o bicho percebeu, e foi aí que ele começou a correr na minha direção. Eu também comecei a correr bem rápido para minha casa. Entrei e fechei a porta de uma vez. A criatura que vinha atrás de mim disparada se jogou na minha porta, e quase que ela foi ao chão. Peguei umas madeiras e coloquei no encalço dela para que o bicho não a derrubasse, pois aquela coisa batia com muita força, tanto que achei que ele invadiria minha casa. Porém, depois de ficar uns 5 minutos batendo na porta, o bicho finalmente parou e saiu da frente da minha casa, e depois dali, não sei para onde ele foi. Então decidi olhar pela fresta da janela.
e ao longe vi os mesmos olhos vermelhos, só a me observar. Não consegui dormir direito naquela noite, pois estava com medo dele conseguir invadir a minha casa. Quando amanheceu, fui até o meu pai para pedir a espingarda dele emprestado e expliquei o porquê do meu pedido. A minha avó, que escutava nossa conversa, foi e me disse: Francisco, isso daí tá acontecendo por causa do teu filho que não é batizado. É bom tu batizar o menino logo, pois esse bicho só vai parar quando o Antônio deixar de ser pagão. Esse daí que tá te visitando é o lobisomem. Minha avó me falou essas palavras com muita firmeza, e eu acreditei nela, pois só sendo um bicho desses para ser daquele tamanho. Mas meus parentes disseram que era um cachorro do mato, e que o simples animal estava me assustando. Mas aquilo não era um cão, pois eu vi ele de 4, bem na frente da minha casa. O meu pai me emprestou a sua espingarda e fui para casa para me proteger do lobisomem. E passei noites e mais noites sem dormir, só esperando ele aparecer para meter uma bala nele. Mas parecia que o bicho tinha ido embora de vez, e relaxei um pouco nas vigílias. Fui deixar a espingarda para o meu pai, pois ele precisava dela para a caça. E foi quando eu estava desarmado que novamente o lobisomem veio nos visitar, pela terceira e última vez. Numa madrugada de lua cheia, me acordei com o barulho de algo correndo ao redor da minha casa. Me levantei e fui até a sala para ver se era o lobisomem. E se soubesse o que veria, eu não teria ido olhar, pois vi uma criatura que com certeza saiu do inferno. Fiquei olhando pela fresta da janela e vi aquele ser assustador, que estava de cócoras bem debaixo do meu alpendre. O bicho tinha uma cara muito feia e bem parecida com a de um macaco, mas seu corpo era metade gente e metade bicho. Era uma coisa sem forma alguma, e só consegui olhar para aquela aberração por alguns minutos, pois fiquei com medo do jeito que ele se movia. E ali no pé da porta, fiquei a noite inteira torcendo para que amanhã chegasse logo. Depois desse dia eu procurei pelas igrejas alguém que desse o batismo do meu filho, pois quando vi aquela criatura percebi que ele só iria parar quando pegasse o meu filho. Uns dias depois desse avistamento eu mandei um padre batizar o Antônio, e só aí que aquele bicho nunca mais veio nos visitar. E após alguns anos, eu percebi que não era sempre que ele vinha nos visitar, pois parecia que eram em noites de lua que aquela coisa se transformava. Depois dessa experiência assustadora, eu sempre batizei meus outros filhos cedo, pois eu temia que o lobisomem voltasse a nos atormentar. Olá, venho através dessa oportunidade compartilhar com vocês uma história que aconteceu há alguns anos atrás e que foi a mim confiada por um companheiro de serviço, que já está aposentado há mais de 10 anos. Eu sou um militar estadual aqui do Paraná e tive durante esses 15 anos de serviços prestados à comunidade de trabalhar com profissionais que muito me ensinaram e compartilharam seus conhecimentos e experiências. De certa feita, no ano de 1983, esse velho policial que hoje é aposentado havia iniciado a sua carreira e foi designado a trabalhar numa pequena cidade do interior. Essa cidade possui 2 distritos e uma população estimada de 15.000 habitantes. Uma cidade muito pacata e que quase não havia crimes nem violência. No máximo, um animal que sumiu da propriedade de alguém ou era abatido e esquartejado no pasto pelos ladrões, que roubavam a sua carne. Pois bem, as escalas de serviços eram sempre de um policial sozinho durante o dia e 2 durante a noite. E em uma tarde de sábado, chegou a ligação de um telefone público orelhão dos distritos, onde tinha uma venda, e o proprietário servia aos cortadores de cana que lá frequentavam algumas bebidas, e que nesta data houve uma briga, onde um dos envolvidos havia ameaçado o outro de morte na posse de uma faca. O dono do bar que era o solicitante da ocorrência.
Então, ao final dessa tarde, quando o reforço chegou, os 2 policiais foram com a viatura até esse estabelecimento. E lá entraram em contato com o dono do bar. Então o mesmo informou que os envolvidos já tinham ido embora. Inclusive, ele estava terminando de arrumar as cadeiras e mesas, que tinham sido derrubadas durante a briga, e ele queria logo fechar o seu estabelecimento. Bom, como ainda não tinha anoitecido, os policiais colheram as informações dos 2 envolvidos, que eram cortadores de cana de uma fazenda próximo daquele bar. O dono do estabelecimento conseguiu, na hora da briga, fazer com que os homens não se matassem. Porém, um deles olhou com muita raiva para o dono do bar, quando o mesmo pediu para que ele fosse embora e não voltasse mais ao seu comércio. Ele ainda sentiu-se ameaçado. Foi quando o homem, ainda com a faca em punho, falou o seguinte para ele: "Ainda essa noite eu irei voltar e me vingar de você e de toda a sua família." Porém, como ele estava embriagado, o dono do bar nem precisou fazer força para expulsar aquele homem, pois o mesmo se retirou indo a pé em direção à fazenda. Os policiais conversaram entre si e resolveram ir até a dita fazenda, a fim de identificar e qualificar ao menos um desses envolvidos. No caso, de preferência o autor da ameaça narrada pelo comerciante. Pois bem, ao se dirigirem ao local com a viatura com destino à fazenda de cana, o qual ficava a alguns quilômetros, um dos pneus acabou estourando, e eles ficaram para remendar o pneu ali mesmo. Com isso acabou anoitecendo, e aquela noite era de lua cheia. Eles então chegaram à fazenda já de noite, e conversaram com o caseiro, e o mesmo informou que ambos os homens foram mandados embora, e que eles haviam deixado o alojamento da fazenda, tomando rumos ignorados, e que já haviam outras ocasiões com problemas, durante o tempo em que eles trabalharam ali. Os policiais, após retornarem da fazenda, resolveram passar na casa do dono do estabelecimento, ao qual era do lado de sua mercearia, onde havia uma grande porta de madeira, o qual dava acesso à garagem, e eles resolveram montar guarda por algumas horas ali, próximo a esse estabelecimento, para que o comerciante com sua família pudesse ficar mais tranquilos, caso aquele homem voltasse. Então, o dono do estabelecimento veio servir um café, e ambos os militares ficaram no interior da viatura, por enquanto as horas só iam se passando, e já se aproximando da meia-noite, foi então que começou a chover uma chuva fina, acompanhada de ventos frios. Depois de um tempo, um dos militares acabou adormecendo ao lado do seu amigo e acordou com um rosnado muito alto, aparentemente sendo de um cão, que vinha da parte de trás da viatura e que foi direto à porta do estabelecimento. Por estar escuro, eles não conseguiram ver o que era aquilo. Então acenderam os faróis da viatura e puderam enxergar uma criatura bem maior que um cachorro e que tinha a altura de um bezerro, mas com um tronco mais comprido. Tinha pernas curtas, braços longos, e os olhos daquele bicho eram vermelhos e brilhavam como brasas. Assim que ele percebeu o veículo com as luzes acesas, foi em direção aos policiais e começou a rosnar e babar. Os militares deram a partida e tentaram atropelar aquela criatura. Só que aquele bicho saltou e caiu em cima do teto, gerando danos no sistema de luzes, o giroflex, e também na sirene. Após isso, os militares pararam a viatura em frente ao portão da garagem do comerciante, e então desembarcaram, sendo que um deles estava na posse de um revólver calibre 38, e o outro com a escopeta calibre 12. Mas estava muito escuro, e os faróis iluminavam a frente da casa, e impedidos de entrar dentro dela, ficando entre o portão e a frente da viatura. A criatura deixou de caminhar de quatro, e então ficou de pé, como um homem. Estava com os braços arqueados para a frente, e eles puderam ver o quão grande era aquela coisa.
com sua boca muito grande cheia de dentes afiados e com a língua para fora. Nesse momento, um dos militares efetuou disparos com um revólver calibre 38, mas isso fez com que o bicho ficasse ainda mais enfurecido. As balas pareciam não ter o efeito. Era como se as balas atravessassem por ele, sem qualquer lesão. Então ele gritou para o seu companheiro: "Atira com a escopeta!" E o seu amigo, atendendo o pedido, sacou a escopeta e deu 2 disparos certeiros na região do peito e da barriga daquela coisa, que logo tombou no chão. Como na época não havia celular, eles demoraram para conseguir ligar para a delegacia da comarca, a fim de comunicar o homicídio e solicitar a perícia e o rabecão do IML para buscar o corpo daquela criatura. Porém, o policial questionou ao seu parceiro sobre o que informaria a autoridade superior, e o mesmo respondeu: "Conte a verdade do ocorrido. Abatemos uma criatura desconhecida." Mas enquanto eles conversavam e voltaram para iluminar aquele animal com farolete, visualizaram um homem sem roupas e ferido com 2 disparos de escopeta, com perfurações no peito e na barriga, contando também com tiros de revólver na clavícula, pescoço e ombro. O homem só foi reconhecido por causa do comerciante, pois ele reconheceu que era o mesmo homem que havia causado a confusão de mais cedo, e era o mesmo que tinha ameaçado de voltar e se vingar. Também foi confirmado pelo caseiro da fazenda. Depois desse acontecido, foi instaurado inquérito policial militar para ouvir os policiais e as testemunhas, assim como um paralelo à investigação do delegado daquela comarca, pois a história de que o homem fosse um lobisomem não teve como se comprovar, mesmo com os relatos dos envolvidos. O homem foi sepultado no cemitério municipal. Após alguns meses do ocorrido, houve uma solicitação de exumação do cadáver para uma nova perícia. Porém, na cova rasa do homem, não foram localizados seus restos mortais, sendo assim um caso de mistério nunca esclarecido até hoje. Apenas aqueles que viram e narraram os fatos e testemunharam a ferocidade daquela besta. Boa noite. Eu gostaria de compartilhar um relato que ocorreu no ano de 1999. Me chamo Luan Menezes e tinha meus 18 anos na época do ocorrido. Sou natural do interior baiano Miguel Calmon. Sempre fui um rapaz trabalhador e sério. Trabalhava na feira junto com meu pai vendendo frutas. Mas Deus me mandou um emprego melhor na capital, como ajudante de marceneiro. E logo pude ajudar meus pais com mais recursos. E passava a semana trabalhando, e só no final de semana que voltava para casa. Um dia meu amigo Clayton, que foi o rapaz que me deu a oportunidade de ir trabalhar com ele, me chamou para acompanhá-lo em uma festa de sua sobrinha. E eu aceitei, e assim que cheguei lá, logo bati os olhos em sua sobrinha, pois ela era uma mulher muito bonita, mas logo, como diz um ditado popular, eu tirei o meu burro da chuva, pois uma moça linda daquela, imaginei que jamais queria alguém como eu. Mas tivemos a oportunidade de conversar e percebi que meu pensamento estava errado, e depois de um mês, digamos que nós estávamos ficando. Os seus pais eram as pessoas muito gentis, apesar de terem mais bens materiais do que qualquer um naquela época. Eles me viram com bons olhos, e assim seguiu. Continuei trabalhando na marcenaria e dias de quarta e sexta eu iria ver minha namorada, que se chamava Milena. Minha vida estava muito boa, estava ajudando meus pais e rodeado de pessoas boas. Só agradecia a Deus. Mas como dizem, felicidade de pobre dura pouco. Era uma sexta-feira quando Clayton decidiu não abrir a marcenaria, pois sua filha estava muito doente. E nesse mesmo dia, combinei com meu sogro que eu poderia almoçar lá, e quando estavam a 100 metros da casa de minha namorada,
Um homem mais ou menos da minha idade, que estava todo sujo, pulou do mato com um machado e rasgou meu peito, depois meu braço e minha coxa. Aquele homem parecia querer tirar minha vida, e lembrei que tinha uma faca que meu pai havia me dado, que era maior que minha mão. Quando puxei a faca, o estranho homem viu, e já ia se embrenhar no mato para fugir, e com toda a minha força enfiei a faca no seu ombro, e ele entrou até o cabo. Ele deu um grito de dor e tentou me acertar mais uma vez com o machado, fazendo um corte profundo em minha testa. Após fazer isso, ele se embrenhou no mato, e vi meus sogros e minha namorada vindo ao meu encontro, mas antes deles chegarem perto de mim, eu caí no chão, pois tinha perdido muito sangue. Minha sogra fez curativos em mim e eles me perguntaram se eu estava bem. Respondi que sim, mas não sabia o que o estranho homem queria. Ele não aparentava que iria me roubar e sim tirar minha vida. Eles se olharam estranho e percebi que eles sabiam quem era aquele homem. Quando o tio de Milena chegou, o Clayton, o meu patrão, assim que me viu daquele jeito, ficou louco, pois ele se sentia responsável por mim e era muito amigo de meu pai. Quando ele soube do que ocorreu, logo falou: "Aquele maldito." Perguntei se ele conhecia o homem que tentou contra minha vida, e assim ele contou. Há muito tempo ele já foi apaixonado pela Milena. Os pais daquele rapaz mexiam com magia negra, e lógico que o Fábio e a Gisele, os pais de Milena, não aceitaram. Além do mais, este rapaz pratica roubos, e após a moça não aceitar seu pedido de namoro e os pais dela também negar, ele jurou vingança à família e a qualquer um que se envolvesse com ela. Após o Clayton falar isso, eu fiquei louco de raiva, pois o maldito por um fio não tirava a minha vida. Meus pais souberam do que aconteceu comigo, pois notícia ruim se espalha rápido, e passei 2 semanas de cama, pois os cortes foram muito profundos. E depois de tudo, meu pai me deu um revólver calibre 38 e disse que eu só usasse no caso de vida ou morte, mas disse a meu pai que não precisava. Na verdade, eu odeio qualquer tipo de conflito, pois sou uma pessoa pacifista. Meu pai ainda insistiu, pois estava com um mau pressentimento, e só assim aceitei a arma dele, pois naquela época era normal você ter armas em casa. Na semana seguinte voltei a trabalhar normalmente. Perto da marcenaria tinha um bar onde Clayton gostava de beber, e eu o acompanhava até lá, mas diferente dele, eu não bebia, apenas lhe fazia companhia. Foi quando os homens começaram a falar sobre uma criatura que tentou atacar um motoqueiro nas estradas. Fiquei bem curioso com aquela história. Era uma criatura negra com aparência de cachorro. O meu pai me contou muito sobre lobisomem, mas tinha minhas dúvidas se realmente era um. Mas não gostaria de ver para crer, por isso preferi me precaver e evitar sair à noite sozinho. Na semana que passou, recebi uma ótima notícia de minha namorada, pois o meu sogro deixou a gente fazer nossa casa no terreno ao lado da dele, que foi uma ótima notícia. E após isso, começamos a construção da casa. O meu pai ajudou, o meu sogro e o tio da minha namorada também, o meu patrão. Inclusive, foi ele que nos presenteou com as telhas da casa, e em 2 meses ela já foi ganhando forma. Pois bem, era um dia de sábado e nós já estávamos colocando as telhas da casa. Foi quando eu desci a escada para tomar um copo d'água e que olho para frente, onde tinha um mato vasto e grande, que vejo o maldito que tentou contra minha vida há meses atrás. Meu sangue ferveu de ódio e peguei uma roçadeira e comecei a correr em sua direção. Mas ele correu e o pessoal veio atrás de mim e me perguntaram o que tinha acontecido. E falei que o maldito que tentou contra minha vida estava me observando. Todos ficaram preocupados, pois ele era perigoso. E pela primeira vez, senti um sentimento de tirar uma vida. E isso é um sentimento bastante perigoso. Passando-se 3 semanas desde que vi aquele maldito, eu e minha esposa já estávamos morando na casa. E era um dia de domingo,
quando meu sogro decidiu fazer um churrasco para a gente almoçar. E sabe aquele sentimento de morte que a gente sente em nosso coração e que faz a gente sentir bastante medo? Pois é, eu estava inquieto e não toquei na comida naquele dia. Fábio, meu sogro, percebendo o meu comportamento, perguntou o seguinte: "O que está acontecendo, filho?" Era assim que ele me chamava, e eu, para não preocupar ninguém, disse que estava sem fome e com um pouco de dor de cabeça. E após o almoço, fomos para nossa casa, e o dia até que passou bem rápido. Por volta das 11 horas da noite, abri a janela que tinha uma grade, olhei e vi uma enorme lua amarela que deu destaque àquela noite. Milena, agora minha esposa, me chamava para dormir, mas inquieto eu estava. Fechei a janela e fui me deitar. Lembrei da arma que meu pai havia me dado e deixei perto da cama, em cima da cadeira onde o ventilador estava. Quando deu por volta das 3 horas da manhã, escutei passos pesados ao redor da casa. Meu coração acelerou na hora. Peguei a arma e fui de ponta de pé e sem fazer barulho até a porta. E quando olhei pela veneziana, vi o homem em frente à casa, mas ele tinha um rosto deformado e tinha garras enormes, e estava a uns 3 metros de onde eu estava. Notei que ele farejava o ar, como se soubesse que eu estava ali. Aquele então veio andando em direção à porta e senti pavor e medo. E foi aí que ele se chocou contra a porta, e eu saí bem rápido de lá e fiquei a uns 3 metros de distância. Foi quando minha esposa acordou e veio chorando em minha direção, e ela viu que eu estava com a arma em punho. Mandei ela se trancar no quarto, mas ela não me obedecia, e o pavor dela me deixou mais desesperado. Foi quando aquilo deu outra investida contra a porta, tão forte que ela veio ao chão. Eu estava diante daquela fera, uma criatura lendária, conhecida por lobisomem, que só ouvia em histórias, mas estava ali, bem na minha frente, e diferente do que ouvia em histórias, aquilo tinha muitos traços de gente, só que mais forte e muito mais alto. E vi aqueles olhos de raiva e amarelos como a lua. Aquilo estava com roupas humanas. Foi quando ele investiu para mim que eu dei 6 tiros naquele demônio. Descarreguei todo o revólver nele, que recuou e saiu correndo para fora. Eu vi aquela criatura tombar 2 vezes ao longe, e minha esposa gritava apavorada de medo. Foi quando veio meu sogro e minha sogra desesperados, e contei a eles que um lobisomem havia invadido a nossa casa. Eles logo acreditaram, pois viram o sangue no chão e a porta derrubada com marcas de garras. No dia seguinte, a notícia se espalhou, e isso desencadeou uma dúvida interessante, pois o homem chamado Sérgio, o mesmo que tentou contra minha vida, foi socorrido pela manhã com 4 tiros pelo corpo, sendo 2 tiros no peito, um no ombro e outro no pescoço. Não acredito que possa ser coincidência. Aquele bicho que me atacou, com certeza era o Sérgio. Estou vivo e posso agradecer a Deus por tudo, mas esse foi apenas o meu primeiro encontro com esse demônio. E aqueles que não acreditam, não posso julgar. Afinal, quem acreditaria que eu fiquei frente a frente com um lobisomem? Só reze para nunca se encontrar com essa fera sem estar preparado. Naquela noite eu estava, mas mesmo assim achava que iria morrer. E não desejo a ninguém o encontro com esse bicho, pois a experiência é assustadora.
Boa noite a todos. O meu nome é José. Esse relato que contarei aconteceu comigo por volta de 1920. Eu era um rapaz de mais ou menos uns 18 anos e trabalhava num abatedouro. Nessa época era um sertão muito antigo, onde tinha uns povoados que eram muito pequenos. Eram poucas as pessoas que viviam ali. Era uma casinha aqui, outra casinha ali. Com 20 metros tinha uma casinha e com mais 50 tinha outra. E por aí vai. Um sertão como muitos conhecem. Haviam também muitas fazendas. E eu morava num pequeno povoado. Tinha mais ou menos umas 400 pessoas morando nesse lugar. E era num povoado que tinha um abatedouro público. Quando a gente ia nos dias de quinta para sexta e sexta para sábado, as pessoas da comunidade iam levar seus bichos para abater e vender nas feiras próximas do povoado, ou senão as pessoas vendiam nas suas próprias casas. Era até de costume dos moradores já irem comprar diretamente da pessoa que tinha o seu animal. Era um porco, um bode, um gado, entre outros animais. E além dos moradores, também vinha gente de fora trazer os seus animais para a gente abater lá no abatedouro. Então, como acontecia? Quando a gente pegava, levava os animais de dia para o abatedouro. Mas lá, como não tinha uma estrutura boa para o abate, assim como existe hoje nos açougues, pois as casas da gente eram feitas de pedra, ou se não de taipa. Pois então, uma parte do abatedouro era feita de pedra e a outra era feita de taipa. Pois bem, as pessoas levavam os animais quando era de tardezinha, ali na boquinha da noite, como a gente costuma falar por aqui. Deixávamos o animal lá e só abatia no outro dia. Eu saía da minha casa mais ou menos umas 3 ou 4 da manhã, para a gente abater os animais que tinham lá, porcos, gados, o que tivesse a gente abatia. Mas num dia começou a acontecer uma coisa muito estranha. Quando a gente deixava os animais lá, no outro dia, quando chegávamos, ficava faltando 1 ou 2 animais. E a única coisa que a gente encontrava era o sangue do pobre animal espalhado pelo chão, e muitas vezes o resto dos animais. Então aquilo começou a incomodar a todos, e também dar medo nas pessoas de lá, porque a gente tinha uma crença muito grande, já que naquela época era muito comum de aparecer coisas estranhas, como visagem, lobisomem, essas coisas. Então, quando já estava na terceira semana de ataques, eu disse assim: quer saber? Eu vou dar um basta nesse animal. A princípio, eu achava que era uma onça, que estava entrando e atacando os animais, e não um lobisomem como muitos estavam pensando. Foi então que eu e mais 3 cabras armamos uma arapuca para pegar esse animal. E o que a gente fez? Colocamos apenas uma cabra no abatedouro. Nesse dia nós não levamos nenhum animal para lá. Levamos apenas uma cabra. Coloquei ela nos fundos de uma cocheira. Já a gente ficou escondido nas outras cocheiras. Só que elas estavam fechadas. E a cocheira em que colocamos a cabra estava aberta. Arrumamos umas correntes e uns cadeados e ficamos apenas esperando. Quando foi assim por volta de umas 3 horas da madrugada, começou aquele grunhido, junto de uns passos vindos de longe, e que eram altos. A gente continuou lá na cocheira, eu com os facões, e os meus amigos estavam na outra cocheira do lado, também armados com facão, e só ficamos no aguardo. Foi quando de repente subiu aquele cheiro de carniça, um cheiro podre, que invadiu lá no abatedouro. Até o ar ficou estranho. Era um odor muito forte e muito podre. Mas continuamos esperando. O meu amigo que estava comigo suava frio, e ele dizia assim: Zé, tu tá escutando e sentindo esse cheiro? Zé, isso não é gente não.
Isso não é um bicho normal, é um lobisomem. Mas eu disse para ele: conversa, cabra. Isso não é um lobisomem. Fica quieto e parado. Foi aí que aqueles passos só foram se aproximando e cada vez mais iam chegando perto de nós. E então eu comecei a ficar com medo. Foi aí que decidi olhar por uma brecha que tinha ali e vi aquele animal em pé. Não era de quatro patas. Ele estava em pé. Um bicho muito cabeludo e bem feio. Ele ainda tinha uma cauda muito grande. Esses cabelos dele eram enormes. Eu nunca tinha visto um bicho assim. Eu fiquei quieto na minha e segurei firme no meu facão, que estava em uma das minhas mãos, e na outra tinha o machado, e aguardei. Aí eu senti os passos dele se aproximando de nós. Aquilo então entrou na cocheira, a mesma que tínhamos deixado aberta. E assim que o bicho entrou lá e que sentimos que ele pegou a cabra, pois ela deu um grito, foi nessa hora que os meus amigos vieram e fecharam a porta. E eu imediatamente tranquei, colocando um cadeado. Quando o bicho se virou para fugir, não tinha mais jeito. Ele já estava preso. Foi aí que esse bicho começou a urrar dentro dessa cocheira, a mesma cocheira que a gente tinha fechado, sendo que ainda durante o dia tínhamos fechado ela inteira. O teto, dos lados, não tinha como ele fugir. Aquela criatura continuava urrando e tentava sair a todo custo. Nesse momento que ele começou a querer sair, os meus amigos se aperrearam e acharam que ele ia fugir. Mas eu disse: ele não vai fugir. Então peguei o facão e acertei um corte debaixo da costela do bicho. Ele soltou um grito de dor muito forte, e acho que foi bem profundo esse corte, porque o lobisomem se encolheu no fundo da cocheira, e lá ele ficou. Nessa hora eu até pensei que tinha tirado a sua vida. Então saímos para fora, e ele ficou lá dentro, só urrando de dor, e nós ficamos do lado de fora esperando. Quando foi mais ou menos umas 5 para 6 da manhã, assim que o sol começou a raiar, não ouvimos mais o urro daquele bicho. Aí eu disse: ele desfaleceu. Agora é nossa hora. Vamos deixar o sol sair totalmente para poder irmos lá e ver que bicho é aquele. Quando o sol terminou de raiar e ficou tudo claro, a gente entrou de novo lá dentro do abatedouro. Chegamos lá na cocheira e foi impressionante o que vimos lá dentro. Era uma mulher que estava sem roupas. Os cabelos dela eram tão longos que cobria todo o seu corpo. Ela tinha feições de índio e parecia ser descendente de um indígena. Eu olhei assim para ela e vi que seus cabelos tampavam seu rosto e que também cobriam todo o seu corpo. Fiquei muito abismado e me perguntando o tempo todo: cadê o bicho? Então o meu amigo me disse: Zé, o bicho era essa mulher. Eu fiquei assim olhando para ela e perguntei como era o seu nome, mas a mulher ficou calada e não falava nada. Então eu disse assim: se você não me contar o seu nome, vou deixar que eles deem cabo de você. A mulher então se levantou e pude ver que abaixo do seu seio tinha a marca de um corte de facão e que realmente foi muito profundo. Inclusive ainda estava sangrando bastante. Vendo a mulher naquela situação, tirei minha blusa e dei para ela. E só então que a mulher começou a falar: muito obrigada. De hoje em diante eu não viro mais essa coisa que vocês viram. Com o corte que você me deu, a maldição se acabou. Depois de falar isso, a mulher queria ir embora, mas os meus amigos não queriam deixá-la ir. Mas deixei que ela tomasse o seu rumo, pois acreditei nas palavras que ela me disse. E cá entre nós, era uma mulher muito linda, pele morena, alta, muito bonita mesmo, e que demorei para acreditar que era ela aquela criatura feia e muito fedorenta que vi durante a madrugada.
um cheiro que jamais esquecerei. Após ela ir embora, nunca mais a vi. E ainda fiquei na dúvida e sem acreditar naquilo que passei. Até eu fiquei incrédulo com o que vi. Imagino quem está ouvindo esse relato. Mas foi real. Aquele bicho era uma mulher. Boa noite. Me chamo Kleber e contarei um apuros que passei há um tempo atrás na cidade em que parei para abastecer. E se existe mesmo lobisomem, acho que aquele bicho era um. Sou caminhoneiro há pouco mais de 12 anos e já rodei muito por aí. Cheguei até morar por 2 anos seguidos na estrada, mas confesso que não acostumei, pois a saudade da família é muito grande, principalmente quando você sai e não sabe se volta para casa. Pois bem, nesses longos anos na estrada, eu já sofri um acidente, fui roubado 2 vezes e me bati com um lobisomem uma vez. E nem sei se posso chamá-lo assim, pois não vi aquela criatura, somente senti sua presença e escutei os barulhos que aquilo fazia. E eram tão assustadores que até hoje lembro bem daquele som. O ano desse ocorrido foi 2012. Eu já tinha pego as manhas das estradas e só pegava elas quando me era seguro, pois foi por inexperiência que sofri o acidente e fui roubado 2 vezes. Mas o que contarei aqui foi algo inesperado, que eu não estava preparado para ter essa experiência, e acho que nem ninguém estaria. Bom, em 2012, recebi uma encomenda para deixar em São Paulo. A cidade não me lembro ao certo, mas onde vi aquela criatura foi em Itupeva, um município de lá. E escolhi o lugar para fazer uma pequena pausa de apenas uma noite, pois só descansaria e logo retornaria para a estrada, coisa simples que sou acostumado a fazer. Parei em Itupeva por volta das 8h30 da noite. Abasteci meu caminhão num posto, mas tive que estacionar em um local afastado, pois a garagem do posto já estava lotada. E andando bem pela cidade, achei um descampado que seria ideal para eu ficar. Dali, era só virar para a direita e seguir viagem. À minha esquerda tinha a cidade e à minha direita tinha somente mato, pois já era o final da cidade. E apesar de estar num lugar sozinho e isolado, eu já estava acostumado a ficar assim. Pois bem, jantei umas 9 horas da noite e fui dormir às 10. Estava bastante relaxado e seria uma longa soneca bem merecida. Porém, foi no meio da noite que aquela besta apareceu. Acordei no meio da noite com um pesadelo que tive. Sabe aqueles sonhos que você sonha que está caindo e acorda assustado? Pois é, esse foi meu sonho. E acordei meio atordoado e logo peguei meu relógio, que marcavam 3 da manhã em ponto. Fiquei feliz por ainda estar de noite e ter mais tempo de descanso. E logo tentei voltar a dormir, porém não estava conseguindo, pois minha bexiga estava cheia e estava incomodando bastante. Foi então que saí do caminhão e fiz xixi ao lado dele. E acho que nessa hora eu já estava sendo observado por aquele bicho, pois vi bem distante 2 olhos no mato me encarando. E além do mais, logo depois que entrei, foi que tudo aconteceu. Assim que terminei de urinar, eu voltei para dentro da cabine e logo tentei dormir. E não demorou nem 2 minutos que tinha entrado, que comecei a escutar um barulho, que começou bem baixo, mas que logo ficou bastante alto. Era como uma respiração cansada e meio que engasgada. Não sei que animal faria esse tipo de som. Aquela coisa rodeou meu caminhão
e acho que cheirou tudo, pois ele parecia farejar algo. Quando escutei aquele cansaço e a movimentação estranha lá fora, eu travei de medo, pois era algo muito assustador que nunca tinha escutado na vida. E fiquei dentro da cabine torcendo para que aquilo fosse embora logo, mas nada, aquela coisa continuava a rodear e fungar meu caminhão. E como se não bastasse tudo aquilo, aquela besta subiu em cima da cabine e ficou andando nela. Nessa hora eu me tremi todinho de medo e desejei me mexer para ver se ele ia embora. Mas também tive medo dele arrombar a porta para poder me pegar. Por isso preferi ficar parado. E dava para sentir o peso daquilo, pois cada passo que ele dava, eu achava que iria afundar a lataria de meu caminhão. E na minha mente eu só pensava, se existe lobisomem, com certeza essa coisa só pode ser um. E foi aí que comecei a rezar todas as orações que vinham em minha mente, pois era só ele quebrar o vidro e invadir para me atacar. Mas por Deus ele não fez nada e só ficou desse jeito estranho, fungando e rodeando o meu caminhão. E quando saiu foi de uma vez. Com um pulo, senti aquela besta sair de cima do caminhão e cair a uma distância de uns 7 metros. Mas ele ainda não tinha ido embora, pois continuei escutando o seu cansaço. Ele meio que estava me observando e parado. E só depois de um tempo que ele saiu correndo, até eu não sentir mais a sua presença. Bom, eu continuei na mesma posição que estava e não me mexi nem um centímetro sequer, pois estava com tanto medo que achei que ele ainda estivesse por perto. Se eu me mexesse, ele iria me ouvir e provavelmente me atacar. E podem me chamar de medroso, pois sou medroso mesmo. E creio que se estivessem no mesmo lugar que eu, estariam na mesma situação. Pois bem, passei a noite ali parado, torcendo para amanhecer logo e eu novamente botar o pé na estrada. Assim que amanheceu, me levantei só para fazer um café e logo ia embora. E saí apressado procurando minha panela. E quando saí do caminhão, vi um homem de cócoras bem longe, dentro de um matagal, só me observando. Homem de boné e camiseta, parecia um morador de rua. Estranhei a sua presença ali, mas achando que ele iria me roubar, pois parecia me esperar sair do caminhão. Fiz meu café apressado e direto olhando para o homem, que ficou o tempo todo na mesma posição. E saí dali bem rápido para me ver livre daquela sensação que eu estava sentindo. Fiz minha rota normal e na volta passei por Itupeva, mas não parei nem para abastecer e só segui caminho para chegar em minha cidade. Quando cheguei em casa, contei para o meu pai desse acontecido e fiquei impressionado com a fala dele. Meu pai disse que a respiração que eu tinha escutado era de um lobisomem, que o homem que eu vi pela manhã era ele, só que na sua forma humana, e que fiz o certo em não ter bancado o curioso e sair para ver aquilo, pois com certeza ele estava nas redondezas, só esperando o vacilo meu. Quase caí para trás ouvindo isso de meu pai e agradecendo a Deus por ter feito o certo. Não vi o lobisomem naquela noite, mas escutei a sua respiração, além da sensação estranha de estar próximo daquilo. Cachorro e onça com certeza não eram. Um cansaço e roncado daquela altura não era uma coisa normal. E se existe lobisomem, com certeza aquela respiração era de um.